Boa tarde, pessoal. Agradeço aí o convite que a professora Patrícia nos fez, para que possamos trazer aqui algumas apresentações sobre alguns temas que são, de certa forma, interessantes também para o grupo de pesquisa que nós fazemos parte, né, que eu faço parte, da professora Patrícia. E hoje nós vamos estar com o Adolfo Costa, ele é estudante de IC da Unilab, do curso de Engenharia de Computação, e também já tem muita bagagem na construção de painéis inteligentes, utilizando o Looker e o Power BI. Então, vamos acompanhar aqui a apresentação dele. Muito obrigado, Adolfo. Claro que a ideia da apresentação não é exaurir todas as informações sobre esse conteúdo, mas é trazer uma visão para que vocês possam também, em algum momento, utilizar essas informações para, quem sabe, construir alguns painéis de acordo com os dados que Adolfo. Bom, obrigado, professor. Desde já, boa tarde, desejar uma boa tarde a todos. O professor já fez já a breve introdução, né, me apresentando, né, mas passo a repetição. Meu nome é Adolfo Costa, né, e nós iremos discorrer sobre o nosso tema, que é um tema extremamente crucial, que é construindo painéis inteligentes de segurança, estratégias com Looker Studio e Power BI. Essas são as duas ferramentas que nós vamos usar como base, né, de estudo. Bom, ainda numa fase introdutória, permitam-me me desculpar pelo meu estado físico no momento, né? Eu estou um pouco incomodado. Em alguns momentos poderei tossir, né? E isso de alguma forma vai gerar algum incômodo. Aproveito desde já me desculpar por isso, mas eu não poderia deixar de me apresentar no dia de hoje, né? Compromisso é compromisso. Bom, vamos direto ao que realmente importa. Sobre o tema que nós vamos discorrer hoje, é importante trazer aqui uma informação que é extremamente importante, que é a questão dos ataques cibernéticos. Dizer que nós vivemos em um mundo que os ataques cibernéticos eles vêm crescendo a cada segundo. Então, é só imaginarmos, enquanto nós lutamos para criar estratégias e sistemas que impedem os invasores ou os criminosos do mundo cibernético de terem acesso aos nossos dados sensíveis, os mesmos também, eles fazem de tudo para criarem metodologias, para criarem estratégias, para criarem ferramentas para poderem invadirem os nossos sistemas. Eu costumo a fazer um paralelo ao caso, por exemplo, temos o Deus, o Altíssimo, que ele está sempre disponível para nos proteger. E enquanto ele está sempre disponível para nos proteger, existe o adversário, né? Que ele também está lá, atento, né? Para nos desviar. Então, há sempre esta luta das ambas partes. O mesmo se aplica no mundo digital. Hoje, no mundo digital, temos duas situações de quem quer invadir o nosso sistema e a nossa situação de proprietários, né, do sistema, que não queremos sofrer essa invasão. Mas podemos olhar mais de uma forma ampla, uma situação em que nós temos uma enxurrada de dados, uma enxurrada de dados em que nós precisamos organizar todos eles para que possamos facilitar uma tomada de decisão. Porque, afinal de contas, o objetivo principal desta construção
dos painéis inteligentes é facilitar no processo de tomada de decisão. Imaginemos um cenário em que estamos prestando serviços a uma empresa. Podemos dar exemplo de uma agência bancária. O gerente precisa tomar uma decisão extremamente importante. Vos faço uma questão extremamente retórica. Se colocarmos à mesa uma enxurrada de documentos que norteiam pontos cruciais, mas ao mesmo tempo misturado com informações que no momento não são pertinentes, será tão viável uma tomada de decisão por parte do gerente para a concessão, por exemplo, do crédito, do empréstimo ou algo do gênero? E se formos a olhar para uma outra situação, se nós apresentarmos um painel inteligente construído pelo Looker Studio ou mesmo pela ferramenta do Power BI, que mais adiante a gente vai poder ver o que é esta ferramenta, como ela é composta, como ela é configurada, e podermos entender melhor. Bom, o grande desafio, que eu acho que é algo que nós temos que pegar como um ponto crucial, é que os profissionais da área de segurança, eles lutam bastante com essa questão da quantidade de documentos a serem tratados. Imaginemos que lhe é apresentado calhamaços de documentos em que você precisa levar uma solução para o seu superior, mas para apresentar essa solução ao seu superior, você teria que levar aquele calhamaço, mostrar todos aqueles documentos para que ele possa tomar uma decisão. Acredito que, com certeza, torna-se totalmente inviável. Não é muito favorável essa apresentação de possíveis soluções. É daí que surge esta construção de painéis inteligentes, que vale ressaltar que esses painéis, eles não passam apenas, não é uma situação de painéis bonitos, porque às vezes passa-se a ideia de que os painéis construídos em Power BI, em Looker Studio, que realmente são muito bonitos, né? Não passam de meras figuras bonitas, mas não é o caso. Transcende a questão da beleza. É muito mais a questão de facilitar no processo decisório. Bom, entrando mais a fundo sobre a infraestrutura e dos dados e as ferramentas que são utilizados, nós temos as plataformas, né, que é o Looker Studio e o Power BI. Bom, falando um pouco sobre o Looker Studio, para quem já é usuário do Google Cloud, ele facilmente terá acesso ao Looker Studio, né? É uma plataforma extremamente simplificada, de fácil acesso, e ela tem várias vantagens, principalmente se formos a olhar no âmbito estudantil. Ela é uma plataforma que facilita bastante, né, o seu uso, porque ele permite o acesso gratuito. Infelizmente, o único problema do Looker Studio é que ele apresenta muitas limitações. Claramente, né, vivemos em um mundo totalmente capitalista, então, de certa forma, ferramentas que geralmente são de acesso gratuito, elas têm várias limitações.
Mas, em contrapartida, o Power BI, ele também apresenta um acesso gratuito, é possível usá-lo, né, de forma gratuita, só que também com limitações, mas o que diferencia mais, o que é o maior diferencial do Power BI é que ele tem uma modelagem extremamente avançada, ele é mais robusto, diferentemente do Looker Studio. Quando eu usei o Looker Studio, eu enfrentei várias limitações quanto a ferramentas, principalmente na questão de uso de filtros. Os filtros eles são extremamente limitados. Mais adiante eu vou apresentar, né, os painéis que eu já construí e vão entender na prática o que eu estou tentando aqui explicar. Bom, o tempo nos é muito curto, é muita coisa importante, são muitos detalhes que eu vou deixando para trás, porque o tempo não nos irá permitir discorrer com mais precisão sobre cada detalhe destas ferramentas. São ferramentas que têm vários detalhes, com certeza, peculiares, que teria que entrar a cada janela de cada ferramenta para explicar o que é que cada parte deste sistema nos permite desenvolver as nossas plataformas. Bom, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui. Este é um site muito familiar, que é de ProInter. Eu, como meu estágio, né, eu estagiei na ProInter, e durante o meu estágio, os principais objetivos ou as minhas principais tarefas era desenvolver sites para a ProInter e também na questão da melhoria dos sistemas já existentes na ProInter. Esse sistema, eu desenvolvi ele do zero. Ele tem a mesma aparência do site que atualmente está no ar, contudo, com algumas melhorias que ainda está no processo de validação lá na BTI, né? Ainda tem que passar por vários processos para ser aprovado. Bom, indo ao que realmente interessa, vou apresentar aqui o primeiro painel. Bom, neste primeiro painel, como vocês podem muito bem verificar, na ProInter existiam lá planilhas, uma planilha extremamente assustadora. Assustadora porque tudo quanto se tratava de acordos de cooperação e convênios, e desde já, não se preocupem quanto aos dados que estou apresentando, eles não são dados sensíveis, são dados públicos que, inclusive, quem tiver interesse pode acessar o site, são dados que estão disponibilizados para o público. Então, não se preocupem quanto ao que estão a visualizar aqui, é tudo público. Bom, continuando, num dos desafios que me foi colocado durante o meu estágio era a questão da apresentação dos dados dos acordos de cooperação e convênios. É só imaginar, a nossa universidade, ela evoluiu bastante. Então, no que diz respeito a acordos de cooperações e convênios, é uma enxurrada de documentos que vocês não imaginam. Então, as planilhas, elas eram extremamente extensas. Então, o meu objetivo era criar uma forma de apresentar esses documentos de forma clicável, de forma mais inteligente. E desse modo surge esta ferramenta, né, como uma solução que me foi
de grande ajuda. Como vocês podem perceber, foi possível criar o filtro pela unidade, o filtro podendo selecionar o período. Temos também por pesquisa, né? Pode digitar, se já tem uma mínima ideia do que está procurando, é possível, né, fazer essa busca. Também por país, como podem ver aqui, a apresentação dos dados é extremamente, é, extremamente interativo, por assim dizer. E a ferramenta que segue é a ferramenta do Power BI. Como podem ver, existe uma evolução imensa aqui em questões visuais. Quando passamos para o Power BI, ele apresenta mais robustez em questões de ferramenta. Se for haver a apresentação até em questões de dados estatísticos, ele tem uma apresentação um pouco mais interativa em relação ao Looker Studio. Por isso que eu trouxe essa grande diferença entre essas duas ferramentas. No Power BI, haviam lá, né, no Pointer também, a questão da gestão de projetos e imobilidades. Também era uma enxurrada de dados que era necessário dinamizar a consulta a esses dados. Como tornou-se extremamente difícil essa consulta, bom, o pessoal aí está batendo a porta, parece que... Bom, que era para facilitar mais o processo de consulta aos dados. Então, como podem ver visualmente aqui, a apresentação dos dados tornou-se... Eu só achei que levaria mais tempo se eu tivesse que apresentar as planilhas, ou seja, no Excel, que era para poderem perceber como é que os dados eram apresentados inicialmente. Era de uma forma extremamente difícil de achar as informações pertinentes. É daí que vem a importância do uso desses painéis, porque eles te permitem se focar naquilo que realmente importa. Porque as informações, elas são vastas, são várias informações, mas a questão pertinente é: o que eu preciso? Qual é o meu objetivo? Para eu tomar uma decisão, o que realmente importa? Então, esta apresentação do painel já facilita o processo. Para um analista, é mais fácil chegar nesse dashboard, como nós chamamos esse tipo de painel, é mais fácil chegar nesse dashboard e ele quer saber, por exemplo, os estudantes que têm bolsa no curso, por exemplo, de enfermagem. Aí ele consegue vir aqui pelo mapa e saber que nos Estados Unidos da América temos estudantes, em Portugal nós temos estudantes, no Chile nós temos estudantes. Então, de uma forma mais dinâmica, nós conseguimos acessar os dados e isso reduz bastante o nosso tempo. Ao invés de nós perdermos tanto tempo com tantos documentos físicos, os painéis nos facilitam mais o processo de tomada de decisão. Bom, dá-me tanta vontade de explorar mais detalhes sobre esses painéis, mas me conhecendo, eu falo bastante, acredito que já devo estar a roubar muito tempo, muito do vosso tempo, assim que é. Iremos seguir. Bom, aqui são os componentes, né, que são essenciais. É importante nos fazermos uma pergunta indispensável. Para que nós estamos construindo os painéis?
Depois de nós percebermos o objetivo da criação dos painéis, é daí que nós saberemos qual ferramenta irá se adequar melhor aos nossos objetivos. Cada ferramenta tem a sua métrica-chave. Por exemplo, nessas ferramentas que eu apresentei, porque não são as únicas ferramentas que nos permitem construir painéis inteligentes. Eles são painéis inteligentes por um simples motivo. Porque através desses painéis, nós podemos ter várias alertas de situações críticas, de vulnerabilidade, tentativas de login. Quando nós falamos muito da questão de segurança cibernética, é que nós lutamos muito para nos proteger mais dos invasores. E para facilitar nesse processo, faz-se necessário a fortificação dos instrumentos ou dos sistemas que nós usamos. Porque, do contrário, se nós criarmos sistemas falhos, sistemas frágeis, com certeza, no mundo onde os ataques cibernéticos vêm crescendo cada vez mais, torna-se fácil o acesso aos nossos sistemas. Mas com o uso de ferramentas corretas, de ferramentas que nos permitem melhorar a nossa segurança, como no caso do Looker Studio, do Power BI, eu bom, para uma fase, se calhar mais demonstrativa, mais de aprendizado, indicaria um pouco mais o Looker Studio. Mas para um ambiente mais profissional, corporativo, querendo lidar com dados extremamente sensíveis, eu já indicaria mais o Power BI, até pela robustez que ele tem, por apresentar mais ferramentas, né? E de certa forma, iria proporcionar mais segurança. E é importante frisar aqui, já que o assunto é mais por questões de segurança, é importante deixar claro que as informações elas não são armazenadas nessas ferramentas. As informações não ficam no Looker Studio, não ficam no Power BI. Elas ficam em algum banco de dados. O que acontece é que essas ferramentas criam uma ponte, onde a gente usa APIs. APIs que são meramente pontes, né? Que permitem buscar as informações que estão em algum banco. Como, por exemplo, quando a gente paga Azure, né, que nos permite ter acesso a um banco de dados na nuvem ou algo assim do gênero, aí a gente consegue armazenar os nossos dados lá e através de um painel inteligente, nós conseguimos, através de um API, fazer a consulta aos dados que estão seguros na nuvem. Ou seja, os dados lá estão seguros. O painel ele só vai lá e consulta. Daí que torna difícil a invasão por parte dos invasores, ou seja, dos ataques cibernéticos. Bom, correndo um pouco mais aqui, estou vendo que estou quase passando do tempo. Este painel é mais uma exemplificação do que seria um dashboard ou um painel inteligente. Nós podemos perceber neste gráfico de pizza uma demonstração de malware, de phishing, de brute force e de DDoS. O que seriam os malwares? Os malwares são mais conhecidos como os vírus. Daí que existem os antivírus, né, nos nossos computadores. Os grandes criminosos da área cibernética, eles usam muito os malwares.
Eles inserem vírus no seu computador e, através desses vírus, eles conseguem comprometer o seu sistema. Daí eles conseguem, de certa forma, cobrar o que eles bem entenderem. E o phishing ele é um processo em que o, o malfeitor ele lança uma isca. Uma isca pode ser um link atrativo de uma falsa, né, promessa de um certo bônus ou de algo revolucionário. E a partir do momento que você clica naquele link, porque nós somos muito movidos pelo que a gente vê, então facilmente ele consegue nos fisgar. E a força bruta, ela é mais o processo massivo que o invasor usa para executar várias tentativas para adivinhar a senha, por exemplo, do seu computador, a senha do seu e-mail, por exemplo, para descobrir também a senha da sua conta bancária. Então, ele vai usando sistemas mais robustos que é para poder descobrir os seus dados sensíveis. E, por fim, os DDoS, eles são mais a questão de inundar o seu servidor. Então, o que que ele faz? Ele inunda o seu servidor com vários alertas falsos, com vários vírus e que comprometem o seu servidor. E a partir do momento em que você, como proprietário, deixa de ter acesso ao seu sistema, ele, a partir daí, lhe faz uma proposta, né, para, para lhe devolver o acesso ao sistema que já era seu. E podemos ver que a informação mais importante aqui é o malware. O malware aqui, pelo gráfico de Pisa, dá para ver que ele ocupa mais espaço, o que quer dizer que ele é a maior ameaça que mais tem se propalado hoje em dia. Então, isso vem fortificar mais a necessidade de nós usarmos painéis inteligentes. Boas práticas na construção de painéis. Bom, como todo sistema, sempre é importante olharmos para o alvo. Para quem que nós estamos a fazer o sistema? Temos que pensar sempre no usuário. Nesse caso, pensando no usuário, temos que sempre pensar na simplicidade do nosso sistema. E o sistema, ele tem que garantir segurança, tem que garantir a satisfação de quem realmente vai usar. Então, as boas práticas na construção de um painel seria sempre buscar as métricas que possam garantir soluções relevantes para o público-alvo. Bom, em forma de conclusão, eu diria que é extremamente importante olharmos para essas plataformas como ferramentas que realmente valem a pena serem usadas. Porque, com certeza, vai nos poupar muito tempo, vai nos permitir uma flexibilidade na tomada de decisões, porque no lugar de nós analisarmos uma enxurrada de documentos, o painel vai facilitar esse processo e nos traz um visual extremamente interativo que nos permite filtrar as informações que mais nos interessam para que possamos tomar as decisões relevantes no processo em que estivermos envolvidos, seja qual for o processo.
E também ressaltar que essas ferramentas elas podem ser aplicadas em diversas áreas, não se restringem apenas às áreas que eu aqui mencionei. Em diversas áreas, essas ferramentas são totalmente indispensáveis, seja qual for a área que possa imaginar, sendo o objetivo encurtar o tempo, facilitar a tomada de decisão, com certeza vai se adequar. Bom, para não me alongar mais, já roubei mais do que o tempo que me foi concedido, até porque eu preciso ir para a minha avaliação. Deixo aberto o momento de dúvidas, caso hajam dúvidas, estou aqui para esclarecer o que não tiver ficado claro, com certeza podem entrar em contato comigo ou mesmo com o meu orientador, o professor Dr. John, e que eu poderei apoiar nessa questão, muito mais até na questão mais prática, porque eu me alonguei mais na questão teórica. Quem quiser se aprofundar mais, eu estou disposto. É uma área que eu gosto bastante, gosto muito de mexer nessas ferramentas, e quem tiver realmente esse interesse, eu me disponibilizo para, na prática, pormos a mão na massa e, prontos, construirmos os nossos primeiros dashboards. O meu muito obrigado. Ok, obrigado, Adolfo. Alguém tem alguma pergunta? Eu sei que já passamos do tempo. O Adolfo trouxe várias explicações, né, tentou cobrir de várias formas aí, trazendo vários exemplos. E também é bem claro, eu acho que ele deixou que a aplicação na saúde é evidente, né? É muito fácil a gente aplicar na saúde, dado o grande volume de informações que nós temos, seja no DataSUS ou outro banco de dados, a gente consegue fazer a aplicação desses painéis para deixar mais claro o dado e facilitar a tomada de decisão dos gestores que estão envolvidos, sejam nos órgãos maiores ou nos hospitais. Isso é importante para melhorar e agilizar as decisões desses gestores. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se não, nós vamos encerrar por aqui. Eu agradeço o Adolfo, agradeço aos presentes, agradeço a Vitória aí por ter organizado aí a sala com a gravação. Então, boa tarde, gente.